Olá pessoal, boa noite, estamos entrando no ar, né, hoje, e eu quero desejar uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, e já quero aproveitar a oportunidade e pedir a cada um de vocês que estão nos assistindo, que compartilhe, curte aí, deixa o seu comentário, porque hoje o nosso bate-papo, ele está recheado de informações, ele está recheado de coisa boa, que vai ser para a minha vida, para a sua vida e para as famílias que forem alcançadas hoje aqui nesse bate-papo. Meu nome é Leandro Moura, sou deficiente visual e estou aqui hoje para aprender também um pouco, assim como todos vocês irão aprender também. Quero enfatizar novamente, compartilhe aí, porque essas informações precisam chegar no maior número de pessoas possíveis, porque é informação com coerência, é informação com qualidade, é informação com precisão. Então eu quero desejar mais uma vez boa noite a todos vocês que estão assistindo, tá? Eu também quero desejar uma boa noite, né, para a nossa companheira que está aqui conosco, nos auxiliando, Simone Barbosa. Olá, Simone, tudo bem? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Estamos juntos. É isso aí. E vamos compartilhando, pessoal. Vamos compartilhando para que essa live, essa gravação possa chegar no maior número possível de pessoas. É muito importante. Se você quer aprender, se você quer ouvir um pouco sobre as informações que vai ser passada hoje aqui, eu tenho certeza que seu familiar, o seu amigo também quer aprender e quer entender um pouco sobre o que iremos discutir. Hoje nós iremos falar sobre assuntos de suma importância, assuntos que envolvem as nossas famílias, as nossas residências, as nossas vidas, o nosso povo itaberino, nosso estado, nosso país e o nosso mundo também. Iremos falar um pouco hoje sobre saúde mental, também iremos falar um pouco sobre saúde do corpo, sedentarismo e os problemas ortopédicos com todo esse isolamento social. Hoje nós temos dois participantes ilustríssimos aqui conosco. Nós temos aqui, né, de primeira mão, foi difícil trazê-los, agenda muito ocupada, mas graças a Deus a gente conseguiu e eles estão aqui conosco. Eu quero desejar uma boa noite, né, e desejar as boas-vindas ao Dr. Antônio Viana Neto, ele que é ortopedista e traumatologista, morador aqui do nosso município, uma pessoa muito idônea e está aqui conosco. Fique à vontade, doutor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Com muito prazer que eu estou aqui. Agradeço o convite, viu, Leandro? Ok. Também quero apresentar hoje que está aqui conosco, né, a doutora Débora Abílio, ela que é psicóloga, né, especialista em casais, né, em auxiliar os casais, aconselhar os casais. Aí você que está nos assistindo, né, que são casais aí, a doutora Débora Abílio está aqui, tá? No finalzinho a gente vai colocar contato dela também. Também, né, especialista em família, né, que é algo que a gente hoje está precisando muito. A gente tem visto as famílias se desfazerem, né, por muitas vezes embates que tem dentro de seus próprios lares. Doutora Débora Abílio também é professora, né, docente aí, então é uma pessoa que vai somar muito e vai trazer muitas informações para nós aqui. Boa noite, doutora Débora, fica à vontade. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço já, Leandro, pela oportunidade, doutor Neto, e a todos os telespectadores que estão aí, né, nos assistindo hoje, para a gente compartilhar informações, construir espaços dialógicos, né? Isso é espetacular. Importantíssimo. Então eu quero agradecer também, né, ao Luiz Sena, né, e à TV Itaberaí, que abriu esse espaço onde a gente vai poder
discutir, dialogar e ter um bate-papo sobre saúde, sobre a minha saúde, sobre a sua saúde, sobre a nossa saúde. E tem muitas coisas, meus caros telespectadores, que muitas vezes a gente não consegue entender sobre a saúde, que pode ser esclarecida aqui hoje. Então eu quero pedir para você que está assistindo, quero pedir para você, internauta que está assistindo, mande a sua dúvida, mande a sua pergunta, mande o seu questionamento, que da medida do possível a gente vai estar repassando para os profissionais de excelência que estão aqui, estar respondendo, né, aquilo que conseguirmos, vamos estar integrando na íntegra para vocês. Aquilo que não conseguirmos, vamos buscar informações para repassar essas informações com excelência e precisão. Então, vamos compartilhando, é muito importante que todos vocês que estão aí compartilhem, para que essas informações cheguem a mais pessoas, pessoal. Porque, convenhamos, né, não é todo dia que a gente consegue ter aí uma psicóloga com tanto êxito e um ortopedista com tanto êxito e pessoas queridas por nós. Eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo conhecem, né, esses profissionais que estão aqui, é gente da gente, é povo nosso. Então vai compartilhando, porque isso é muito, muito importante para todos nós, ok? Vamos lá então, nós temos uma primeira pergunta, né? Essas primeiras perguntas que nós iremos fazer aqui são perguntas que foram retiradas de grupos de WhatsApp, são pesquisas que foram feitas por nós mesmos, né? Eu, a Simone. Qual seria a dúvida, né, de um parente, de um amigo? Em alguns grupos também a gente colocou e em cima disso a gente formalizou essas perguntas. Eu quero fazer de antemão uma pergunta, primeiramente, começar as damas primeiros, viu, doutora Antônia? Eu quero fazer essa primeira pergunta para a doutora Débora Abílio, que é, com esse isolamento social, doutora, que hoje não só a população itaberina, mas o mundo inteiro hoje vive, né? A gente sabe que esse isolamento social, ele acarreta, né, várias patologias de doenças ou de problemas mentais, psíquicos. Esse confinamento, né, esse isolamento social da população tem possibilidade de agravar problemas psíquicos? Ótima pergunta, muito boa colocação. Porque nós estamos em um período que jamais vivemos, né? Sim. É um período novo de se reinventar. E junto com essa nova pandemia, lógico que novas questões vêm aparecer. E os transtornos psicológicos, eles podem desencadear em qualquer momento na vida. A gente sabe, tem uma estimativa hoje, que a cada 2 pessoas, uma pode desenvolver um transtorno psicológico. Pensa só, isso é em média o quê? 3 bilhões de pessoas. É muita coisa. É algo que nós devemos pensar, e já parabenizo pela proposta de estarmos falando isso. Porque às vezes o doutor Neto pode até compartilhar isso comigo. A ansiedade, que tem se agravado muito nesse período de isolamento social, pandemia, ela não é constada no exame de imagem. Então, isso causa o quê? A ansiedade é um medo exagerado. A pessoa fica extremamente amedrontada. E muitas vezes não consegue dizer do que está com medo. Sim. Né? E aí, o que a gente pensa? Além de não ter esse exame de imagem, algo que meus pacientes falam, mas não tem um exame para mostrar aí que eu estou com transtorno de bipolaridade ou que eu estou com transtorno de ansiedade generalizado, isso causa a desconfiança. E muitas vezes no social isso é rotulado, tá com desculpa, não é isso não, calma, não fica assim.
E esses discursos socialmente construídos acaba gerando o quê? Que a pessoa, muitas vezes, vai escondendo o sintoma. Sim. Vai escondendo, deixa de falar ou fala excessivamente. E com esse isolamento social, o que está acontecendo? As famílias estão tendo que ficar juntas. Sim. Mas a grande problemática hoje, Leandro e doutor Neto, que nós temos visto, é que as pessoas não estão sabendo lidar com elas mesmas. Sim. Porque quando estou dentro de casa, eu tenho que lidar com quem sou, sem máscaras, Exatamente. com o meu espelho. Então, quando isso acontece, nós começamos a perceber múltiplos conflitos. Sim. O bombardeio de pensamentos automáticos, e muitas vezes não são positivos, Sim. né? Sim. Que vem acarretando. E sim, esse isolamento social, hoje eu até conversava com o doutor Leonardo, e falando para ele que as pessoas que já estavam adoecidas, isso agravou mais. Elas estão mais adoecidas, porque pensa comigo, estou enfrentando uma enfermidade psíquica, isso tá acabando comigo. Daí, de repente, eu vejo que isso surgiu, e aí eu já falo, nossa Deus, agora eu vou morrer mesmo. Meu Deus, só faltava isso. Então, além de estar desencadeando novas ocorrências, as pessoas que já vinham adoecidas estão se adoecendo mais, né? Muito bem, doutora. Viu aí, pessoal? Sentiu a potência? Então, são assuntos dessa dimensão que a gente vai estar tratando e já estamos tratando aqui hoje com vocês. Assuntos que é de importância, sem distinção de pessoas. Seja rica, seja pobre, seja alta, seja baixa, né? Então, todos estão sujeitos a isso, né? Quero pedir para vocês, mais uma vez, vai compartilhando, compartilha aí, é só ir no cantinho aí embaixo, aí está escrito compartilhar, até eu que não enxergo, eu estou conseguindo compartilhar agora, doutor. Compartilha aí com seus familiares, com os seus amigos, para eles estarem ouvindo, né? Essas informações, né, com qualidade que a gente está passando para vocês nesse momento. Eu quero agora também direcionar um questionamento também retirado dos grupos do WhatsApp, né, através de perguntas, pesquisas, para o doutor Antônio Viana Neto, né, gente da gente, né, grande guerreiro, a gente tem acompanhado o trabalho dele aí, uma pessoa muito idônea. E, doutor Antônio, também, né, gostaria de saber, não só eu, mas muitas pessoas das redes sociais também que direcionou essa pergunta, com esse isolamento social. Eu vou fazer essa pergunta, mas vou até fechar os olhos, porque eu sei que eu estou acima do peso. Mas com esse isolamento social que está acontecendo, não só no município, mas no mundo todo, eu queria perguntar para o senhor quais, né, os agravos e as possíveis patologias que esse confinamento, que esse isolamento pode acarretar nas pessoas. Bem, primeiro eu quero pedir desculpas pela falta de habilidade com o microfone. Mas uma pergunta pertinente, porque, como a doutora Débora já colocou, no campo psicológico, o isolamento já está causando, né, uma alteração dos transtornos. Sim. Uma alteração no aumento, né, da intensidade dos transtornos de ansiedade, depressão, que é um fator aí que realmente preocupa, né, e que está causando Sim. uma alteração em todo o corpo da pessoa. Então, a gente sabe que o sedentarismo, ele independe até da questão
do isolamento. Sim. As pessoas que já tinham o hábito de atividade física, elas realmente foram prejudicadas porque ainda não podemos, ou ainda não foi decretada a abertura das academias, Sim. dos locais de práticas de atividades físicas. Então, essas pessoas que já vinham praticando atividades físicas, realmente se sentiram prejudicadas, né? E acabaram por mudarem os hábitos. E eu acho que é uma situação que podemos estar conversando posteriormente. Sim. Sobre algumas soluções, né? Para que essas pessoas possam pelo menos manter um nível de atividade física moderado para que o corpo reaja melhor. Sim. Então, tanto a questão psíquica como a questão sedentária, porque a gente sabe que mesmo antes da pandemia e da necessidade desse isolamento, haviam pessoas que não praticavam atividades, Sim. né? E já não tinham o costume de ter bons hábitos alimentares. Realmente, essas pessoas são de grande preocupação, porque dentre os fatores de risco da gravidade das pessoas que podem ser contaminadas e vir a ter um problema mais sério, como a síndrome respiratória aguda grave, Sim. relacionada, né, ao Covid-19, a gente sabe que o sedentarismo causa problemas como hipertensão, diabetes, alterações relacionadas com as questões hormonais e humorais, que está relacionado com a imunidade. Então, tudo isso preocupa nessa situação. E é fato que, se caso essas pessoas não mudarem esses hábitos e principalmente não tiverem essa consciência, nós podemos realmente aumentar o número de casos graves da doença. Sim. A gente vê nos noticiários, hoje, eu não sei se a doutora Débora concorda, mas o excesso de informação, né, que a gente tem hoje pelas redes sociais, acaba que também traz essa alteração de ansiedade e de pânico, né? E isso realmente agrava toda a questão imunológica da pessoa, porque o estresse continuado, ele leva a alterações hormonais e alterações no estado imunológico da pessoa. Entendi. Então a gente vê, às vezes, pessoas novas. É lógico que nós estamos passando por uma pandemia de um vírus que é muito novo. Invisível, né, doutor? É invisível e é muito novo. Uma doença que começou em novembro, quer dizer, 6 meses, né? Sim. E que deixou todo mundo de cabeça para baixo. Então, ainda todos os estudos, tudo que a gente observa aí nas redes sociais, e a gente sabe que hoje nós profissionais de saúde nos baseamos em estudos que são baseados em evidências. Então, a prática, são as pesquisas de comparação e as pesquisas que são feitas com trabalhos de campo, né, com as pessoas, que nos dá mais segurança sobre o que fazer. E nessa situação, como é muito novo, como está sendo tudo muito novo, as informações estão ainda muito divergentes. E é lógico que isso aumenta o poder do pânico e da ansiedade na gente. Não tem algo definitivo ainda, né? Não tem uma coisa ainda que a gente saiba nós estávamos até conversando aqui antes, né? Sim. Talvez ainda vai demorar um certo tempo para a gente entender melhor e saber
se tudo que está sendo feito foi realmente o melhor, foi o melhor. Eu acredito que, se Deus quiser, nós todos torcemos para que realmente tenha sido. Mas as pesquisas, né, com embasamento científico de maior relevância, realmente vai demorar um pouco para poder sair. Então, dentro desse contexto, eu acho que não só a questão do estresse crônico, que todos nós já passávamos Sim. antes da pandemia, que aumentou, como a doutora Débora já falou. O fator hábito de vida, né? Então, a qualidade de vida, que já muitas vezes já não estava boa. Hábitos alimentares errados, Sim. sedentarismo, né, que foi levantado aqui por você, Sim. realmente já fazia parte de toda essa situação da vida da pessoa. E com o aumento, então, de tudo isso, com a necessidade de um isolamento maior, teve um agravo muito grande. E isso preocupa porque, realmente, deixando o corpo e a mente doentes, nós deixamos também à mercê todo o nosso sistema de defesa. Sim. Então, facilita não só a contaminação e o desenvolvimento de uma forma grave da doença do Covid, né, relacionada ao coronavírus, Sim. como também outras doenças, né? Então, a gente vai deixar o nosso corpo favorável, imunologicamente falando, a que doenças possam causar grandes transtornos. Ok, beleza. Ótimo. Doutor Neto, Ah, tá, desculpa. Tá vendo? Eu falei que esse negócio é meio complicado. Mas é assim mesmo. Vamos lá, pessoal. doutor Neto, tem uma pergunta aqui, da Neuza. Com as restrições impostas, academias fechadas, parques restritos, as atividades do ar livre que fica impossibilitada, as pessoas podem fazer exercícios em suas residências para amenizar o sedentarismo? Senhor. Então tá. Justamente continuando então, né? Com o que a gente estava conversando, o que a gente sabe é que a questão das atividades físicas, ela gera toda uma alteração positiva para o nosso organismo. Nosso corpo não é um conjunto de sistemas onde os órgãos trabalham separadamente. Atividade física, eu particularmente no consultório, eu costumo dizer para os meus pacientes que nós temos um pilar, né, um tripé, Sim. que é atividade física regular, alimentação adequada, comer bem. Sim. Comer bem não é comer muito, né? É comer certo, comer adequadamente. Nem sanduíches, pizzas. Eu acho que tudo é moderado, Tudo né? é moderado. Eu acho que quando a pessoa tem noção e tem consciência de um bom hábito alimentar, ela se dá ao luxo, né, de comer o que ela quiser, desde que ela coma na quantidade certa, né? E dormir, né? Uma boa noite de sono. Então, esse tripé o que eu acho que é o que sustenta a qualidade de vida, né? E é lógico que existem todos os outros fatores psíquicos que envolvem a nossa vida, mas muitas das vezes a gente já tinha, como a gente estava conversando, e para não fugir muito ao tempo, ao tema da pergunta da Neuza, né? Então, muitas das vezes, a gente tinha o hábito de fazer atividade física. E, de repente, isso foi nos tirado, né? Sim. Provisoriamente, mas foi nos tirado. E a gente realmente fica ansioso por buscar formas de mudar isso, de tentar manter o corpo em atividade. E as atividades, elas não precisam ser atividades de alta intensidade. Já está aprovado que atividades moderadas, regulares, que podemos fazer até dentro de casa. Se nós entrarmos nas redes sociais, vamos ver muitos professores de educação física
muitas pessoas que são profissionais afins das atividades físicas, que estão ensinando, orientando dicas de como fazer exercícios moderados para manter a boa saúde do corpo. Como a gente estava falando, o nosso corpo, nossos órgãos, eles não são isolados, eles precisam um do outro. Sim. Uma atividade física vai melhorar toda a questão circulatória. Isso vai fazer com que as células de defesa que circulam cheguem mais rápido e com mais eficácia em todo o corpo. Então, não podemos ficar sedentários nem agora nessa situação e nem depois. Mas em casa, nós podemos sim fazer atividades. Essas atividades, elas precisam ser de pelo menos, Simone, 2 vezes a 3 por semana. Se uma pessoa que faça pelo menos 60 a 70 minutos de atividades semanais, ela já está mudando para melhor a questão da capacidade respiratória, da capacidade cardiovascular, melhorando essa questão imunológica pelo melhor aporte sanguíneo e pelo estímulo à produção de células de defesa, né? E está melhorando a questão ortopédica, que eu vou puxar sardinha para o meu lado. Sim. Né? Isso porque ela vai melhorar o tônus e a força muscular e que vai mantê-la, né, numa postura adequada para que os problemas ortopédicos não se agravem durante esse período, né? Então, a Neuza, ela fez um questionamento muito interessante e é lógico que essas atividades, elas podem ser simples, porque também vai depender muito da faixa etária de cada pessoa e das limitações de cada pessoa. Então, é lógico que uma pessoa mais jovem pode fazer atividades com uma maior intensidade, né? Utilizando o próprio corpo, como agachamentos, como apoios, né? Se a pessoa tem uma corda, quiser fazer uma atividade aeróbica, como pular corda, Sim, se a pessoa tem algum tipo de instrumento, né? Pesos, tem alguma bicicleta ergométrica, ela pode estar fazendo em casa. E as pessoas que não têm, pode estar usando o próprio corpo. Depois, se você me permitir, sim. Eu sei que tem muitas, na rede social tem muitas dicas, muitas orientações, mas tem até uma professora de educação física aqui de Itaberaí, que está fazendo um trabalho legal e gratuito, de dicas de como fazer atividades físicas dentro de casa. Eu posso estar passando aqui o link do site dela para vocês entrarem. Sim. E vocês cadastram e podem estar lá observando e fazendo, né, essas atividades. Atividades para os mais velhos pode ser o simples levantar e sentar do sofá, né? Uma caminhada dentro de casa, vagarosamente, né? O próprio movimento de sentar adequadamente, puxar o ar, inspirar, segurar Já um pouquinho, é um exercício, e né? soltar, já melhora a aeração pulmonar, já melhora a oxigenação. Então, existe sim vários meios da gente estar lutando contra o sedentarismo. Eu acho que independente da questão de estar nesse momento de pandemia ou não, a questão do sedentarismo ela tem que estar sempre sendo combatida dentro da nossa cabeça, né, e do nosso coração. A gente tem que estar aberto para poder entender a necessidade e a importância que é para o nosso organismo. Doutor Neto, eu só compartilhando isso que ele falou, que eu achei muito bonito, que o nosso corpo ele é um funcionamento em conjunto. Sim. E quando nós tratamos de mente e corpo, às vezes nós temos a mania de dicotomizar, né? E é um conjunto. Isso Sem que dúvida. o doutor acabou de apresentar aí, é as indicações que também nós, psicólogos, através do nosso conselho federal e regional, tem falado muito. Porque além de ser bom para o corpo, está em conexão com a mente. Aquele momento que você está ali fazendo exercício, focado, o seu pensamento, as suas produções hormonais são outras. Então,
Achei muito bom essa pontuação que o senhor fez, porque é justamente isso. Hoje nós temos uma infinidade de vídeos e acessos. Lógico que nós devemos ir nos sites confiáveis. Sim. No YouTube mesmo, tem inúmeros professores. Eu sempre falo para meus pacientes, coloca lá. Tem até contagem de exercícios, ensinando os exercícios para todas as faixas etárias. Eu achei muito bom isso, porque a gente tem indicado isso no centro terapêutico também. Ok. Muito legal. Vamos lá então, pessoal. Eu quero pedir mais uma vez para vocês, compartilhe, vai compartilhando aí no seu Face, vai compartilhando na sua rede social. As informações aqui repassadas são informações com muita precisão, com muita excelência, ok? Eu quero trazer aqui agora uma pergunta, né, para a doutora Débora Abílio. Essa pergunta também foi retirada das redes sociais, doutora. Em cima a primeira questão que a senhora respondeu, a gente já sabe que o isolamento social, por si só, não só traz alguns problemas mentais, né, mas também agrava já aqueles que já tinham algum problema, né? Eu queria que a senhora colocasse, expusesse para o pessoal que nos assiste agora, qual a melhor forma das pessoas lidarem com esses problemas. Qual a melhor forma da pessoa lidar com uma crise de ansiedade, com uma crise de pânico ou até mesmo com uma depressão? Ótimo. É uma pergunta muito boa, né? Nós estamos recheados de perguntas excelentes aqui. Eu tenho sempre falado Por Onde Eu Vou, que se nós não sairmos pessoas melhores dessa situação, a gente tem que extrair. Tem um autor que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: tem pessoas que passam pelos bosques e só vê galhos. Vamos trazer uma nova perspectiva, e é isso que eu tenho chamado a atenção. Que nós precisamos começar a produzir novos sentidos subjetivos para essa situação. Inovar. Essa é a palavra, né? E nós temos que inovar até diante das nossas emoções e reações. Uma pessoa que está com a ansiedade acentuada, que aumentou o nível, o grau, ela precisa entender o quê? Que nesse momento, tanto seu corpo como a sua mente está gritando, né? Sim. Eu preciso me ouvir. Eu tenho falado para os meus pacientes, vocês estão se ouvindo? O que vocês estão falando? Às vezes a gente tem a mania de falar, nossa, eu atendi uma criança recentemente, ela falou o seguinte, tia, mas a minha mãe fica brigando comigo, porque eu não quieto, e eu sento no sofá, e eu levanto, e eu vou no banheiro. Mas é o TDAH, tia, não é eu. Então, nós temos essa mania de rotular. É a depressão, é a ansiedade. Não. Você não é isso. Você está passando por períodos depressivos. Você está passando por períodos de ansiedade. Olha, nós temos feito um chamamento. Porque hoje a gente está diagnosticando demais. E esquecendo, peraí. Vamos olhar aqui para você. O que está acontecendo lá na sua vida? Vamos lá na sua família. Vamos ver o que está em torno. De repente a pessoa está falando, Débora, a minha ansiedade aumentou 100%. Ok, vamos estudar o contexto. Eu sempre falo. E vamos extrair desse contexto possibilidades para a gente inovar. Nós sempre falo para meus pacientes que já têm, né? Que já fazem acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Está tomando a medicação corretamente? Está fazendo tratamento? Olha, tem alguns pontos que nós podemos fazer em casa. E o mais interessante é que sempre as pessoas chegam e me perguntam, me passa a lista do que eu tenho que fazer. Não, a lista quem constrói é você que está em casa. É eu, é o Leandro, é o Dr. Neto, porque eu não sei como que é a sua vida, eu não sei como que é a sua rotina,
Olha, o Dr. Neto deu algumas dicas. E eu vou dar também. Mas você vai adaptar na sua rotina de vida. Por quê? Cada um de nós temos um estilo de vida. Verdade. E hoje foi provado mais que tudo que um estilo de vida saudável é bom. Nós estamos vendo que as pessoas que antes não praticavam exercício nenhum começaram É verdade, a viu? fazer exercício em casa. Começaram a se ouvir mais. Começaram a ver, poxa, eu tenho que dar uma atenção para o meu filho. Por quê? Porque agora é estudo online. Os pais estão morrendo. Porque os filhos... E aí, eu me pergunto, né? Quais as técnicas você vai criar? O Dr. Neto falou de ótimas aqui, falou de exercícios, falou da técnica de respiração diafragmática, que nós usamos muito em consultório. Sua respiração tem poder. Os mantras positivos, o que é isso? Eu estar focalizando, peraí, calma, vamos pensar nessa situação. O que essa situação quer de mim? Nós temos uma técnica de DCD. Duvide, critique e determine. Jesus amado. Veio um pensamento negativo. Veio um pensamento negativo. Peraí, eu vou duvidar. Esse pensamento é real? Tem pessoas que estão desenvolvendo os aspectos físicos, né? Do transtorno de ansiedade, que é o pânico, e sentem um medo excessivo. E estão dizendo muito em consultório o medo de ficar sozinho. Peraí. Sua casa está seguro? As portas estão trancadas? Você está se sentindo seguro? O que pode acontecer? Pode acontecer uma chuva. Mas as telhas estão boas? Como que tá? Trazer a realidade, porque o medo, ele nos leva ao quê? A fantasia. E é perigoso quando a gente dá asa à nossa mente, porque a nossa mente é fantasiosa. Verdade. Então, eu tenho chamado isso, Leandro, Dr. Neto, para que as pessoas duvidem, critiquem. Peraí, vamos ver se isso é real. E determine, não é assim. As nossas emoções são geridas, mas se a gente não geri-las, ela que toma o controle. Conta da gente, né? E aí, que como se diz, que se complica tudo. Ótimo. Muito importante. Sim, Simone? Tem inúmeras pessoas aqui, né, dando boa noite. Vai lá, é com você. Lidiane, né? Lidiane, minha noiva, um abraço, um grande beijo no coração. A Flávia Cristina, Rosana Cabral, são inúmeras pessoas. Vão dar uma boa noite em geral e a gente vai passando a todos, né, aos poucos. Ok. Flávia Cristina é moradora de São Benedito. Só pelo nome eu já sei. Rosana Cabral, em nome da Rosana Cabral, quero cumprimentar todos os profissionais da saúde. Ela que é agente de endemias, doutor Neto, Rosana Cabral. Quero cumprimentar todos os profissionais de saúde. E além dos nossos profissionais que estão aqui hoje, de excelência, eles também são muito queridos. Depois os dois vão lá na página e olham o tanto de comentário dos parabéns, né? Eu queria Pode ler alguns. Segmento agora da Aline Silva. Ela obrigada ao Dr. Neto por apoiar e reconhecer a importância da prática de exercícios físicos regulares. Razão da qual ajuda muito também na questão da imunidade, pensando na atual situação de reclusão social. Então, assim, gente, o que eles estão aqui, parabéns minha doutora, parabéns meu doutor, ou vocês são queridos. A Aline falou com o senhor, doutor. Obrigado, Aline. São muito queridos. Se vocês depois me permitirem, inclusive eu estou até com o link dela aqui, e realmente ela é que está fazendo esse trabalho muito legal, de graça. Vocês vão entrar, vão cadastrar, e lá vão ter orientações de atividades físicas que podem ser feitas em casa. Né? Então depois, se você me permitir, eu vou passar o link dela para as pessoas. Ela já antecipou e colocou aqui. Então ótimo, tá aí já. Já Então postou tá o bom. link. É isso aí. Foi empresária. Gente, é somando força Excelente que a gente profissional. consegue ajudar, né, doutor? Uns aos outros Não, aí. com certeza. Simone, alguma pergunta? Desculpa, doutor, pode ir? Não, a
doutora Débora, ela falou uma frase que eu acho que é do momento, é o momento de nos reinventarmos, né? Então, eu acho que foi perfeito, doutora. Realmente, eu acho que cada um precisa procurar o seu eu, buscar as suas convicções, criar a sua autoconsciência. Pegando o link dela ali, da doutora Débora, isso serve para a questão do sedentarismo. Então, no momento, essa questão do sedentarismo ficou mais em voga por causa justamente da associação com a questão imunológica e o risco maior de apresentar gravidade durante essa pandemia. Então, eu só espero que essa preocupação com a atividade física não fique só durante essa época da pandemia, que as pessoas depois continuem a fazer e ter o hábito de fazer atividade física regular. Esse é fundamental. Isso como eu falei, é um dos pilares, é um dos tripés. Às vezes as pessoas querem tomar remédio para resolver. Remédio, o próprio nome já diz, remediar. Remédio, é lógico que tem alguns momentos que é necessário fazer uso. Só que... É melhor prevenir, né, doutor? Se a gente não faz a nossa parte, Leandro, se a gente não faz, doutora, se a gente não se cuida, se a gente não faz o nosso beabá, não cuida da alimentação, não tem uma boa noite de sono, não faz atividade física regular, não tem uma cabeça, né, uma consciência e um espírito de calma nesse momento, de reflexão, de se conscientizar, de buscar essa paz que a doutora falou tanto aqui, né? Então, isso não vai resolver, remédio não é remédio que vai trazer essas situações e que vai trazer a boa situação, né? As coisas positivas. Igual a doutora falou sobre a questão das rotulações, né? A gente sempre quer passar a nossa responsabilidade para um remédio, para um profissional de saúde, né, para o governo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, gente. Se a gente não faz a nossa parte, né, não adianta a gente querer cobrar do outro, que o outro faça. Então, isso vale para todos, inclusive para mim. Então, eu acho que essa autocobrança, ela é super necessária, é fundamental. E eu estou fazendo atividade física, viu? Dentro de casa, mas estou. Doutor, pegando uma meada aí desse questionamento do senhor, também uma pergunta, um questionamento retirado aí das próprias redes sociais. O senhor começou a dar uma enfatizada sobre isso, né? A gente sabe que com esse isolamento social, as pessoas tendem a se alimentar mais e muitas vezes se alimentar mal, né? Eu queria, né, não só eu, mas muitas pessoas, saber do senhor como um profissional, né, da área ortopédica também, ao alimentar mais, obviamente essas pessoas vão aumentar os pesos. Quando alimenta mal, vai aumentar peso. Quais as principais patologias de problemas ortopédicos o aumento do peso pode acarretar? Bem, Leandro, eu vou até estender toda essa situação alimentar, pedir até licença para os profissionais aí de nutrição, de nutrologia, porque não é a minha especialidade, mas como nós conversamos no início, né? Sim. Não existe nada isolado no contexto corpo humano. Tudo está inteirado, tá? Então tudo se interage de uma forma harmônica. Qualquer coisa que desequilibre, vai desequilibrar não só um órgão, não só um sistema, vai desequilibrar todo o corpo humano. Então, pegando esse gancho aí, não é só a questão de ganhar peso. A gente precisa entender que tem uma porção aí de nutrientes, de alimentos, que por si só, eles são maléficos. Então, a ingesta excessiva de certos tipos de alimentos vão causar distúrbios não só em questão de acumular
gordura no corpo, mas também vão causar processos inflamatórios. Problemas né? cardiológicos, né? Vão causar processos inflamatórios que vão atingir o intestino, que é o órgão principal na produção de serotonina, né, doutora? Serotonina está diretamente relacionado com o nosso estado de humor, com os transtornos de ansiedade, de depressão. Então, as inflamações que vão passar do intestino, vão cair na circulação, vão levar a processos inflamatórios nas articulações, no coração, como você mesmo falou, levando a problemas cardíacos, cardiovasculares. Então, é uma gama de problemas que não está restrito apenas ao acúmulo de gordura. É lógico que o peso, já puxando a sardinha para o lado ortopédico, quanto mais peso, associado à questão que o sedentarismo vai levar a uma perda de massa muscular. O nosso sistema muscular é que nos sustenta na postura. Então, se nós sabemos que os efeitos do sedentarismo, não só nos jovens, como também nos idosos, vai causar uma atrofia da musculatura, né, uma perda de massa muscular. Além dessa perda da massa muscular, a gente também vai ter a perda da força muscular. Então, nos idosos principalmente, devido aos quadros degenerativos articulares, né? Então, as alterações posturais que já vão estar mais avançadas, associada a essa perda de força e de massa muscular, que também é um fator natural do envelhecimento, vai causar o quê? Um aumento do desequilíbrio. Então, além da questão postural, o risco de quedas. E no risco de quedas, a capacidade, a possibilidade de desenvolver uma fratura ou uma contusão séria que pode levar à morte. Sim, sim. Né? Então, a questão, é lógico que o nosso organismo, ele tá tudo certo aí, porque às vezes eu aperto o botão sem querer, mas eu acho que tá todo mundo ouvindo aí, né? Tá bem? Então, essa questão só do aumento do peso devido à alimentação errada, né? Não vou nem falar exagerada, porque às vezes depende muito do metabolismo de cada um também, né? Sim. Depende da idade, como a gente falou, depende de predisposições, mas a alimentação errada, ela é extremamente grave e maléfica, não só para essa questão do acúmulo de gordura, né, que vai começar na região visceral, primeiramente, e depois vai começar a acumular na região periférica, né, na região subcutânea, abaixo da pele. Então, tem muita gente, aí a gente estava falando sobre biotipos, e eu não vou adentrar porque também não é minha especialidade, mas a gente sabe que às vezes tem pessoas que já está não apresenta ainda uma quantidade de gordura, Leandro, debaixo da pele, subcutânea, abdominal, tão grande, mas já está com todos os órgãos internos, abdômen, tórax, cheio de gordura. Cheio de gordura. Então, vasos. Pessoas, né? Às vezes que são até aparentemente magras, não significa que elas não têm gordura. Justamente. Já estão com um excesso, né, de depósito de gordura em órgãos vitais. E que hoje a gente sabe que o acúmulo de gordura no fígado, por exemplo, é um dos principais fatores de causa de cirrose. Cirrose, exatamente. Né? Então, olha só como é que as coisas são muito mais complexas do que parecem, né? Okay. E a gente sabe hoje que é uma situação que vem da própria necessidade da sociedade de buscar, né, efetividade no suporte da nutrição, de buscar um local e um alimento cada vez mais fácil, porque a vida está muito rápida. Né? Nós, então, às vezes, aqueles hábitos de preparar um alimento,
fica muito difícil no cotidiano, no dia a dia, né? Então a gente busca nos supermercados, nos locais onde vende os alimentos mais fáceis, né? Então, e normalmente os alimentos mais fáceis, que já estão preparados ali, né? Eles são os que estão mais carregados de açúcares, de gorduras, né, em geral, e de substâncias que são conservantes, né? Sim. Então, tudo isso não só vai levar a um quadro de acúmulo de substâncias altamente energéticas, né, como também de substâncias que vão causar vários tipos de problemas. E a inflamação crônica, ela hoje já está mais do que provada que é um dos principais fatores predisponentes ao câncer. Então, pessoa que é inflamada cronicamente, ela tem mais chance de desenvolver doenças relacionadas com alterações das nossas células, né? Então, como câncer. Então, isso realmente tem também associação a essa questão alimentar. Então, eu acho que é uma complexidade de problemas que cada vez mais esse ritmo louco, e aí vem a questão que a doutora falou de nos reinventar, o momento da gente realmente voltar para a gente, né, nesse isolamento, doutora, e refletir toda essa situação, talvez até pensando em tentar melhorar os hábitos alimentares. Então, eu acho que é um momento de a gente repensar muita coisa. E aí vem toda uma situação que foi aventada sobre as alterações do humor, né, da ansiedade, porque a própria ansiedade leva a um aumento de consumo alimentar. Então, um ciclo vicioso, né? E o que a gente sabe é que aí vem a importância da atividade física, mesmo que seja um trabalho de resistência, um trabalho dentro de casa, um trabalho de atividade moderada, que dá para fazer, a gente vai conseguir trabalhar toda essa questão, não só de gastar um pouco dessa energia vindo dos alimentos, Sim. né? Como também ajudar na questão de produzir substâncias positivas, porque com a melhor circulação vai haver um melhor aporte desses nutrientes nos lugares que precisam, né? Então, em todo sentido, eu acho que buscar agora, nesse momento, uma boa alimentação vai trazer benefícios aí a todo mundo, a todos nós, né? Que estamos passando esse momento aí ímpar, que é de ficar parado dentro de casa, por necessidade. Ok, muito bem. Simone, pergunta para a doutora Débora. Isso. Lucélia, doutora Débora, ela está perguntando se a pessoa que mora sozinha tem uma probabilidade maior de desenvolver problemas psicológicos. Só que tem mais uma outra pergunta parecida, eu vou passar ela também, de uma outra pessoa que ela pediu para não ser identificada. Como a pessoa que reside sozinha poderá amenizar ou contornar a situação de ansiedade, pânico ou até depressão? Ok, doutora, fique à vontade. Ok, vamos lá. De acordo com algumas pesquisas, essa pergunta é muito complexa. Por quê? De acordo com algumas pesquisas, a pessoa que mora sozinha tem a probabilidade de desenvolver uma probabilidade maior de desenvolver um transtorno psicológico. Mas, vamos lá, quando nós estamos falando de pesquisa, estamos falando de uma amostra geral. Sim. Né? Por exemplo, eles pegaram 3.200 pessoas e de lá fizeram pesquisa que 80% apresentaram mais probabilidade a ter o transtorno. Sim. Mas, assim, esse é um caso que nós temos questionado muito, porque tem gente que adora morar sozinho. Sim. Porque eu sempre falo o seguinte, se sentir... tem duas palavras que a semântica é diferente, de solidão e solitude. Então, solidão é aquele estado que eu fico extremamente entristecido e me sentindo só no meio de 1000.
Solicitude, não. É eu achar o máximo a minha companhia, a minha presença. Interessante, não Né? sabia. Então, há uma diferença, assim como há diferença em ouvir e escutar, né? Sim. Ouvir é a função do ouvido. Agora, escutar é escutar com atenção, né? Sim. E dar aquela devida atenção, né? Tanto que nos casais, hoje a gente tem visto bastante esse problema na falta de comunicação, na escuta ativa. Mas, voltando à pergunta feita, eu gosto de analisar casos específicos. Eu não posso dizer aqui que sim ou que não. Mas que a pessoa que mora sozinha, realmente ela está exposta mais às suas próprias emoções e sentimentos, né? Então, ela vai ter que lidar com aquilo, com o arcabouço que ela mesma tem. Eu achei interessante o doutor falando aqui do sistema imunológico. Porque nós também falamos de um sistema imunológico emocional. Nós falamos muito sobre isso. E é esse sistema imunológico emocional que vai ditar como você vai enfrentar as situações. Mesmo morando sozinho ou morando com 2, 3, 4, 10, 20. Então, isso que o doutor falou é crucial. Ele falou, qual é o seu hábito de vida antes? Hábito é aquilo que a gente adquire a partir do cotidiano, rotineiro. E qual que é o seu sistema imunológico emocional? Quando o nosso eu, ele está prendido, o que as pessoas que desenvolvem um transtorno, por exemplo, da depressão acontece? O sistema da realidade dela, de ver a realidade, fica comprometido. Ela não consegue ver além daquilo. Ou seja, é obscuro. Então, por isso que muitos não compreendem. Então, o que eu tenho falado para essas pessoas que residem sozinhas e que já têm esses diagnósticos, né, que fazem uso de medicação, eu peço sempre, pessoal, chegou o momento de nós usarmos tudo que temos a nosso favor. De ligar para aquele vizinho que há tempos você não fala nem bom dia. Talvez de ligar para o seu familiar, para sua mãe, para o seu pai. De você se escutar também, que a gente já falou isso. De você criar redes de apoio, mesmo que não seja presencial. Nós temos muitos recursos hoje. De você encontrar formas de aperfeiçoar o seu trabalho. Nós temos inúmeros cursos gratuitos também, disponibilizados. E eu acho interessante, sabe? A família está se encontrando novamente, né, doutora? A família está se encontrando. E aquela pessoa que está só, porque o estado de estar só é tão complexo, porque eu posso estar só no meio de milhões. Então, a família, hoje, estão todos dentro de casa, mas todos no celular. Às vezes, fala pelo WhatsApp, janta está pronta. Ou quer ver todo mundo, desliga o Wi-Fi. Essa era uma técnica muito usada pelo meu pai na nossa adolescência. Tu faz isso, doutor? Realmente, essa questão da rede social, né? Ela cria uma doença compulsória na gente. E às vezes não, né? A gente está cansado de ver, como a doutora falou, não vou ficar estendendo porque tá tão bom ouvi-la, né, sobre isso. Sim, sim. Mas com certeza a gente muitas das vezes inverte, né, as situações, né? Fica próximo de quem está longe e fica longe de quem está próximo, né? Muito bem, muito boa a sua colocação, porque é realmente isso que tem acontecido. Nós estamos vendo isso, o doutor Neto. Sabe, Leandro, é uma questão que mexe com a gente, com o nosso campo emocional e psíquico, quando tocamos nessas vertentes, né? Quando eu trago essa questão, uma professora minha falava demais na faculdade. Comece arrumando a sua vida pelo seu guarda-roupa. Eu não entendia isso. Eu vou ter que sorrir Eu ficava agora. extremamente angustiada com aquele questionamento. E aí eu não aguentei nem, porque eu sou dessas, eu pergunto mesmo. E às vezes eu sou tão chata porque eu pergunto muito. E eu questionei, por que disso? Ela falou, testa a hipótese.
ver se ela vai ser refutada ou não. Eu falei, então não vai me dar resposta? Não. Eu falei, vou então. Cheguei em determinado dia, fui arrumar o meu guarda-roupa pessoal. Tinha coisas guardadas lá dentro, eu vou até brincar, né? De bilhões de anos. Que quando eu olhei, a minha memória afetiva já foi acionada e eu falei, meu Deus, esse vestido eu usei quando eu tinha tal idade, em tal situação. Vocês já viram tanto que a gente guarda coisas inúteis? Já fizeram faxina no carro? Já? Então, eu quero trazer um viés para essas pessoas. Vocês que estão morando sozinhos, que estão nos assistindo, você tem uma oportunidade maior. Hoje, se conheça, começa lá pelo seu guarda-roupa ou pelo seu lixinho. Onde você guarda o seu lixinho? Comece por aí. Porque através disso que nós vamos nos conhecendo. Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E isso é complicado, né? É verdade. E isso é complicado. É uma questão que tem produzido muitos debates, né? E discursos dialéticos dentro de nós mesmos, né? Ok. Perfeito, doutora. Realmente, é muito fácil falar do outro, né? Quando a gente volta pra gente, a história do lixinho, do guarda-roupa, né? Essas reflexões, elas são realmente ímpares e às vezes não, né? A gente precisa fazer isso muitas vezes. E realmente, às vezes é aquela questão que eu estava falando da medicação, é mais fácil você passar a responsabilidade para o remédio, para o outro, para o médico, para o profissional de saúde, do que você mesmo mudar de vida, né? Realmente mudar de vida não é fácil, a gente sabe que não é. Não. Precisa de ter realmente a autoconsciência, né? E atitude. Ok. Doutor, né? tem um autor que chama Gregory Bateson, ele é epistemólogo da comunicação e ele fala exatamente isso. Peraí, fala o nome de novo aí. Gregory Bateson. Sim? Nós estudamos ele na terapia familiar. Ok. Ele é maravilhoso, esse epistemólogo. Ele é várias outras coisas, sociólogo e tudo mais. Ele fala que a mudança ocorre em 3 níveis. O primeiro nível da mudança é o reconhecimento. É você ver essa live aí com o doutor Neto, que eu admiro tanto, o Leandro, né? Nossa, que é uma pessoa maravilhosa, que está fazendo um bem. Eu achei super maravilhosa a proposta do grupo. Conte comigo, porque é um grupo que tem alcançado muitas pessoas, assim como essa live aqui hoje, todo o pessoal que está participando aqui, que é você de casa falar, nossa, viu o doutor Neto falando, meu sobrepeso está doendo meu joelho mesmo, preciso melhorar. Nossa, estou insatisfeita, nenhuma roupa entra em mim, vem aqui ver o doutor Neto falando, realmente faz mal. Tá, esse é o reconhecimento. Sim. Pronto, reconheci que tem que mudar. Reconheci que o meu casamento tá horrível. Só reconheci. Se você ficar só aí, ok. É responsabilidade sua. O doutor estava falando sobre responsabilidade, né? Segunda mudança é o planejamento. Peraí, o que eu vou fazer para pôr aquela live que eu assisti em prática de acordo com a minha vida, no meu cotidiano, na minha casa? E aí eu vou levantar alternativas. Como que é isso que o doutor falou? Vou pesquisar mais. Vou entrar lá nesse link da Aline, eu vou atrás disso, vou fazer exercício. Tal horário é para isso, para fazer exercício. Vou ouvir mais meu marido, o que ele tem para falar. Se ele está falando tanto, eu vou ouvir mais a minha esposa. Ouvir, não escutar, né, doutora? Não, e eu falei errado. Escutar. Tá vendo que até a gente pega na semântica? Talvez você esteja ouvindo, então escute. Escute, porque escutar é com atenção, né? E a terceira mudança que o Gregory veio falar é colocar isso no plano de ação. É testar, isso vai dar certo? Isso não? Então, que você venha colocar esses 3 níveis na sua vida e hoje. E nós também, né? Isso, claro. Obrigado. Leandro. Sim, vamos dar uma passada pelos nossos internautas com a Simone. Vai lá, Simone. Dulcimar Gabriel.
dando boa noite para vocês. Sim. Né? O Fausto do Posto. Fausto do Posto. Isso. A Lúcia Almeida. Lúcia Almeida, conselheira lá de São Benedito. Luiz Carlos, também conselheiro. Então, são inúmeras pessoas aqui que estão Simone, dando boa noite. Oi. Desculpa, eu posso fazer um elogio? E a gente tem o mau hábito, às vezes, de não perguntar o nome. A gente, às vezes, conhece a pessoa e não sabe o nome dela, né? Hoje, eu fiquei um pouco mais tarde lá em casa, só tinha consulta no período da tarde, e pela manhã foi uma agente de endemia, eu não sei o nome dela, mas eu quero parabenizá-la pela competência, pela educação, sabe? Pela disposição em orientar. Então, eu fiquei realmente assim, muito dignificado, porque ela foi de uma educação e de uma capacidade de orientar que realmente a gente fica feliz e orgulhoso de saber que tem pessoas que realmente se importam. Às vezes as pessoas falam muito em relação a funcionário público, funcionalismo, enfim, essas brigas que eu não vou entrar nessas questões, mas realmente quando a pessoa gosta do que faz e faz com amor, a gente vê o resultado, né? Claro. Então eu queria parabenizar a passagem dela hoje lá em casa, tive essa oportunidade, né? Essa bela oportunidade de ouvi-la, de escutá-la. Ok, né? isso então é muito bom. Então foi muito bom e parabéns. Viu que eu estendo, né, esse meu parabéns a todos os agentes de endemia, que inclusive já, né, a Rosana está aí, né, já está aí, já se apresentou. Lucimar, pois é, a Lucimar, maravilhosa. Então, essas meninas estão de parabéns, porque o trabalho delas eu sei que elas fazem com qualidade. Ok. Doutor, é muito bom ter esse reconhecimento. Eu sou funcionária pública, né? E esse reconhecimento é de uma grandidade tão forte para a gente que dá... Eu, com certeza, amanhã de manhã eu tomo café sempre com elas. Às 10 para 7 da manhã já estou no trabalho. E, assim, eu vou estar levando... Algumas não estão aqui assistindo, mas, com certeza, amanhã... O assunto da manhã, com certeza, vai ser esse, eu posso ter certeza, né? Claro. E é muito bom, sabe? Eu que agradeço também, né, do senhor estar reconhecendo o trabalho delas, porque não está sendo fácil. Aproveitando, falando de servidor, nós não iremos entrar nesse mérito hoje, mas eu queria que a doutora Débora, doutor Neto, desse algumas orientações, explicasse, que a gente sabe que saúde mental da sociedade em geral, ela vem se complicando com, né, o isolamento social. Mas eu queria saber, e a gente sabe que 30% hoje dos nossos profissionais do serviço público sofrem algum problema emocional, alguma questão. E para esses servidores, doutora, da linha de frente, né, que tem aí combatido o Covid-19, a gente sabe que o psicológico deles está a 1000, né? Está a 1000 por hora. O que a senhora falaria para eles como profissional aí? Olha só, agora nós estamos no momento em que o profissional da saúde está sendo reconhecido, né? É verdade. Né? E assim, eu convivo também com inúmeros profissionais que estão um pouco entristecidos por isso. Por quê? Por reconhecer no momento, no ápice. Mas aí eu trago a reflexão. São inúmeras outras profissões também que estão engrenadas juntas, sim, né? Sim. E que devem também ser reconhecidas. Pessoal da segurança pública, produção de alimentos, né? Produção de alimentos, assim, lógico que até a Organização Mundial da Saúde lançou um manual para o enfrentamento psíquico que falou, reconhece o profissional da saúde, porque muitas vezes ele é sim xingado, criticado, as pessoas da recepção, que fica lá na recepção, aquela técnica de enfermagem.
A enfermeira, às vezes, não é compreendida. O médico, às vezes, tem que atuar ali nas condições que tem. O psicólogo, todos os outros profissionais. Hoje, eu levanto a bandeira para todos os profissionais do Brasil, do mundo, que têm lutado dentro das suas condições. Alguns profissionais estão em casa, não quer dizer que eles não estão contribuindo, eles estão. Sim. Hoje nós estamos tendo inúmeros psicólogos que estão fazendo atendimentos online, fonos que também estão fazendo atendimentos online. Eu não sei se o doutor aderiu, consultas online. Comigo aderiu, né, doutor? Doutor Neto. As consultas das pessoas mais próximas, né? Às vezes, realmente, a gente tenta ajudar, não só na questão ortopédica, né? Agora, tecnicamente falando, né? A telemedicina, ela está sendo implantada, ainda existem alguns vieses, alguns problemas. Eu não estou aqui para criticar, porque tudo tem que ter um início para poder depois ser desenvolvido, né? É lógico que tem situações que é possível você passar uma orientação ao paciente através de uma televisão, através da rede social, através de uma mensagem, mas tem situações que isso não é o real. A gente tem que, às vezes, examinar. É lógico que a tecnologia está aí para ajudar. Hoje já tem aparelhos, né, computadores que medem pressão, fazem a avaliação de pulso. Então, assim, é lógico que isso vai ter uma melhora, vai ter uma evolução, né? Mas eu sou ainda da época de olhar nos olhos do paciente e depois de fazer uma boa anamnese, fazer um exame físico, sabe? E sentir o paciente ali. No seu caso, realmente tem que se inovar ainda mais, né? Pois é, né? Então, assim, já está realmente autorizada a telemedicina, mas eu, assim, não faço oficialmente. Como o Leandro sabe, meu celular é aberto, o celular que eu uso é o celular do dia a dia, só tem um número, então todos me ligam, meu celular fica no meu cartão, todo mundo que precisa, que eu possa ajudar, né, que eu vejo que consigo, eu tento ajudar, sabe, doutora? Mas de uma forma informal, sem cobranças, né? Sim. Então, mesmo no sentido mais de orientação do que de consulta. Isso é muito bom, né? Maravilhoso. Concluindo, e eu quero, terminando a questão que você me perguntou. Sim. E sim, você que está aí na linha de frente, tem o apoio psicológico, sim. Hoje os psicólogos estão aí se unindo em uma rede para alcançar. Temos muitos voluntários agora se propondo a isso. E no nosso próprio município, né, de Itaberaí. Sim. Busque aí o seu posto, né, que tem aí um psicólogo, um encaminhamento. Hoje nós temos psicólogos de referência no município de Itaberaí. Busque atendimento, busque um acompanhamento para você, né? Porque antes de lidar com o outro, eu tenho que lidar comigo mesmo. Verdade. Porque assim as coisas ficam mais fáceis. Ok. Simone, dá mais uma passada aí nos internautas, mais uma pergunta para o doutor, mais uma para a doutora Débora, para a gente estar encaminhando já para o último bloco final dessa participação. Tá. Irmã Dulce pediu para falar para você que, porque eu li Dulcimar, né, Gabriel? É a irmã Dulce. Missionária Dulce, excelente pessoa, uma bênção de pessoas, né? Maravilhosa. Ela falou que está amando a palestra. A Cláudia, né, que é a Rosana Cláudia, que é lá da CIAP, ela está falando aqui Abraço, que... Rosana. Parabéns, excelente palestra. Profissional, excelente então, assim, profissional. a gente queria Rosana falar o Cláudia. nome de todas, porque são inúmeras pessoas que estão aqui, né? E falando aqui para o doutor Neto, a próxima pergunta. Então, tá bom. Essa pergunta é da Silvânia. Quais são os principais agravos à saúde do corpo, principalmente aos problemas ortopédicos com o isolamento social?
senhor chegou a abordar isso um Isso, pouco, né? vamos só da questão ortopédica, né? Posso falar? Sim, à vontade. Então, assim, focando, porque às vezes eu fico prolixo, a minha patroa tá assistindo. Ela fala, Falando nisso, Alessandra, obrigado por ter liberado, viu? Você merece um prêmio. Beijo, Alessandra. ela fala, não seja prolixo, não seja prolixo. Mas eu não dou conta, eu fico rodeando demais, né? E aí, voltando para a questão ortopédica, né? Eu acho que se já, a gente já sabe, cientificamente falando, que nós temos uma memória no organismo, como se fosse um chipzinho. A pessoa que já tem o hábito de praticar atividade física desde a infância e às vezes por algum momento da vida ela para de fazer atividade, existe uma memória do muscular, neuromuscular, que está ali guardada. Quando ela começa a fazer atividade novamente, essa memória ela volta a se ativar. E essa pessoa, é lógico que ela vai ter uma facilidade, uma capacidade de recuperar o condicionamento físico mais rápido. A pessoa que já tem uma dificuldade maior e não criou um hábito de atividade física desde a infância, ela sofre na fase adulta. Então, olha a necessidade de estimular a atividade física na infância, na adolescência, que é a fase de formação muscular, né? Isso vai repercutir na fase adulta da pessoa. Então, diante disso tudo, num quadro de sedentarismo, porque, como a gente está falando aqui, né, Simone, não quer dizer que você está em casa, que você não possa fazer atividade física. Vamos buscar, então, aí os links dos profissionais, como a gente já citou aqui. Sim. Não existe uma fórmula de bolo. O que eu oriento as pessoas no âmbito da atividade física é que ela não precisa fazer nada que seja de intensidade alta, até porque exercícios de alta intensidade nesse momento não são indicados. Existe um limiar ali, um limite. Quando você faz uma atividade física moderada, você está estimulando o seu sistema imunológico. Quando você passa para uma atividade física de grande intensidade e num período muito grande, você passa a extenuar o seu organismo e a liberar substâncias inflamatórias que vão causar uma depressão imunológica. A atividade física em alta intensidade agora é contraindicado, viu, gente? Isso vai afetar a sua imunidade. Então, dentro desse âmbito do isolamento social, não quer dizer que a gente precise ficar, então, sem atividade física. Nós podemos buscar, então, opções de atividade física. A pessoa que está sedentária, que não está fazendo atividade, então ela vai ter uma repercussão em toda a questão que interfere na postura. Como a gente conversou aqui sobre pessoas mais idosas, risco de quedas e fraturas, pessoas mais novas, a má postura, aquele hábito de ficar ali o dia inteiro no sofá. O sofá não é uma estrutura para deitar, é uma estrutura feita para sentar. Então, todos esses maus hábitos, postura para fazer comida, postura para usar uma pia, usar um tanque. As atividades domésticas, elas são de difíceis ergonomia. Então, não é fácil manter uma boa postura nessas atividades. A pessoa, às vezes, que está em casa, ela aproveita, às vezes não tem nenhum hábito de fazer as atividades de casa habitualmente, só mesmo agora, nesse momento, às vezes tem que dispensar a funcionária, a colaboradora, e dentro de casa ela não quer ficar parada, ela começa a fazer um monte de atividades. Essas atividades são até benéficas, mas dependendo da postura que a pessoa vai exercer para fazê-la, ela pode sentir realmente problemas relacionados com aquela estrutura que está sendo sobrecarregada. Exemplo, a pessoa que fica muito tempo agachada vai começar a sentir dores nos joelhos. A pessoa, às vezes, que fica muito tempo em pé, às vezes não está usando um sapato adequado, né? Ali está em casa, está fazendo comida, e aí às vezes a pessoa trabalha num ambiente onde ela usa uma roupa mais formal, onde ela usa um saltinho, né? De repente ela vai para casa, volta a chinelinha havaiana e fica o dia inteiro ali usando aquela sandalinha baixa. Ela vai desenvolver ali
uma dor na região plantar, que a gente chama de fasciite plantar, que muitas pessoas conhecem popularmente como esporão. Então, é um monte de situações relacionadas com essa questão ergonômica que, se nós não tivermos atentos, nós vamos desenvolver. As dores lombares, que é a principal queixa, né? De consultório e de casa. Então, mais de 90% das pessoas vão ter, algum momento da vida, alguma dor lombar. Então, tudo isso vai repercutir na pessoa. E aí vem, então, essa autoconsciência, essa autoeducação, esse autocontrole, você está se policiando, né? Então, olha, vamos sentar certo, calma aí. Eu já sei como é que senta, então por que eu vou ficar me desmanchando ali no sofá, né? Aquele ato de, às vezes, estar deitada na cama, assistindo televisão, com o pescoço em flexão. Como as pessoas, muitas das pessoas não estão trabalhando, às vezes abusam do uso das redes sociais nos smartphones, e aí ficam naquela postura de flexão cervical. Isso causa um impacto muito grande na região, causando transtornos muito grandes, dores na região da nuca, dores que irradiam para a região da cabeça. Às vezes, dores de cabeça estão relacionadas com essas questões, né? Sim. Então, no âmbito ortopédico, nós vamos refletir o modo que nós estamos usando o nosso corpo. Se a gente o usa de forma inadequada, ele vai responder da forma que ele pode te dizer. Eu costumo falar que a dor não é inimigo da gente. A dor é o único jeito do corpo se comunicar com você e te dizer, você está machucando, você está me judiando. Fulano, eu não estou aguentando ficar nessa posição. Presta atenção aqui, Então, vamos começar a entender a dor como se fosse o corpo te falando, como se fosse o único jeito que o corpo tem de comunicar com você. Okay. Olha, começou a doer a coluna, mas o que é que está doendo? É quando eu fico trabalhando naquela pia. Nossa, menina, realmente, toda vez que eu fico me debruçando para lavar um talher, lavar uns pratos ali, eu sinto uma dor lombar. Estou sentindo dor no calcanhar, mas eu fiquei o dia inteiro com aquela sandalinha. Gente, será que aqui está sendo uma coisa benéfica? Então, começa a ter esse senso de polícia, de investigação. Doeu? Calma aí, o que eu fiz? Então, muitas das causas estão ali, nos nossos olhos a gente não consegue ver. Observem, são situações do dia a dia que podem ser mudadas com um simples gesto, que é estar observando e mudar aquilo que está sendo feito. Hoje, mas eu estou ficando o dia inteiro deitado, doutora, no sofá, com o pescoço lá em flexão, né, usando o braço do sofá, olhando para a televisão. Olha, eu levanto, está tudo torto, tudo dolorido. Calma aí, gente, né? Vamos reorganizar, vamos voltar, né, ao nosso corpo, como a doutora falou aqui, vamos nos reinventar, vamos buscar a nossa conscientização, né? Vamos buscar aí a nossa reflexão, que isso vale também para a ortopedia. Tá bom? Ok, doutor. Muito obrigado. Leandro, doutora eu tenho que passar essa mensagem aqui para o doutor Neto. Sim? A da Alessandra Cardoso, da sua esposa. Vixe, lá vem Um abraço bronca. a todos. Está ótimo, meu bem. Parabéns. Doutor. Obrigado, amor. Isso aí. O Rodrigo, Leandro, pediu para te mandar um abraço e falar que ele está assistindo. Rodrigo, um grande abraço pra você, meu irmão. Tamo junto, viu? Nossa, gente, eu queria ler todos aqui que estão mandando mensagem, mas o nosso tempo, quando o Leandro me convidou para vir com ele, eu falei, Leandro, esse trem não vai dar certo. Eu sou bagunçada demais, eu não gosto nada de formalidade. Mas está dando super certo, graças a Deus. A pergunta para a doutora? Doutora Débora, peraí, a pergunta... A Simone, pelo contrário, a Simone é uma ótima moderadora, viu? Ela é. Ótima. Ela está sendo uma ótima moderadora aí. Doutora, em nosso município de Itaberaí, essa pergunta é da Suzana. Em nosso município de Itaberaí, quais os problemas psicológicos que têm aumentado consideravelmente?
Com certeza o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que nós falamos aqui, já pontuamos sobre isso. E os sintomas também depressivos. A gente teve uma alta, viu? De tentativas de suicídio. Não só, né? Eu estou falando no âmbito geral. Não só por causa da Sim, pandemia. sim. Eu falo assim, não só no município, mas assim, Tá. no mundo, né? No mundo. Nessa estatística aí, de pessoas que estão desesperadas. Por isso da importância da gente levar informação certa, informação correta e responsável, assim como o doutor falou lá no início. Ok. A sua palavra, Leandro, pode ajudar uma vida. A sua, doutor Neto, a da Sandra, as nossas palavras têm poder, né? Isso. Amém. Isso. Doutora, aproveitando aí, né, eu queria pedir para a senhora falou que poderia estar informando, eu não lembro se foi informado. Existe alguns exercícios, né, que as pessoas que estão em casa, quando está em crise de ansiedade, com aquela falta de ar que a crise provoca, existe algum exercício que ela possa estar fazendo? Então, as pessoas mesmo com síndrome do pânico, a gente faz toda uma orientação com elas, principalmente sobre as questões de quê? Que quando aquela crise vem, parece que ela vai ser uma eternidade. Nós sempre trazemos a conscientização para elas que aquilo é questão de minutos. 15 minutos, mas são eternos. Então, eu sempre falo, busca um lugar arejado, comece a fazer a respiração, porque o quê? Os sintomas físicos, né, da ansiedade, vai agravar também, conectado com os sintomas psíquicos e físicos. Taquicardia, sudorese, a respiração fica ofegante e a pessoa começa a ter bombardeios de pensamentos negativos. Então, o que eu falo? Foque, sente, respire e fique em mente. Isso vai passar. Esse momento vai passar. E eu sempre falo, cadê a sua rede de apoio? Acione a sua rede de apoio. Tem números, principalmente as pessoas que moram sozinhas, para quem você pode ligar. Como que é o acesso mais fácil? Colar um papelzinho na parede? Os exercícios falados aqui, eu tenho pontuado demais com os meus pacientes sobre a respiração. Vamos trabalhar o seu modo de respirar. Vamos também trabalhar seu modo de olhar. Achei legal que o doutor falou que ele queria elogiar a agente de saúde que foi, né? Sim. De endemias, que foi na casa dele. E eu quero até mesmo trazer aqui essa pré-conclusão da minha fala, já engajado com isso, que hoje nós estamos tendo um problema muito acentuado na comunicação. E como é importante quando nós elogiamos, né? Isso faz bem para a gente. E eu sempre tenho perguntado para todos os meus pacientes, o que você tem plantado no córtex cerebral das pessoas que te circulam? Olha só, o meu jeito de falar muda tudo numa situação. O meu jeito de falar com uma pessoa pode agravar ou não a situação dela, Leandro. Entendeu? Por exemplo, eu falo, nossa, doutor Neto, você fica de cara feia para mim toda vez que aparece. Nesse momento, eu gosto muito dessa teoria que o Augusto Cury desenvolveu, é acionar as nossas janelas killers. Então, nós estamos tendo... O que são isso? São janelas do cérebro que são assassinas. Aquela janela que quando alguém te fala, vou responder da mesma altura agora, né? Tem acionado... E aí eu falo, você tem criado janelas light, janelas saudáveis na vida de outras pessoas? Quem sabe eu posso dizer para o doutor... doutor, fica tão mais legal quando você sorri. Tá vendo? A mesma pergunta, o mesmo objetivo, de forma diferente. Eu falo assim, para essas pessoas, o exercício de quê? De elogiar mais. Elogie a pessoa que você ama pelo menos umas 4 vezes. Pontua menos críticas.
faça mais diálogos abertos. A técnica é crie, seja você. Eu achei interessante que a gente foi na rádio esses dias. Sim. E o locutor lá falou que durante um momento lá estressante, né, que todo mundo está vivendo, eles decidiram olhar o álbum de família. Eu achei tão bom. Então é você criar os seus recursos, né? Não é uma receita de bolo. É você ouvir isso aqui, ouvir, escutar e falar, não, agora eu vou criar o meu método de lidar com a minha ansiedade. Agora chamo a atenção para vocês. Não foquem em notícias sensacionalistas. Nós temos pedido. Você tem que se manter informado, Sim. mas só para o necessário para sua autoproteção. Se isso está Muito bem agravando seu estado mental, a organização, inclusive, deu uma deixa. Escolha 2 momentos do seu dia para você se manter informado. Você não precisa mais do que isso. Hoje, a gente está vendo muito isso, né? Pessoas bombardeadas de informações e nem sempre corretas. Então, não foque em notícias sensacionalistas. Tire um tempo para você, ok? E sempre o que eu tenho falado, foque nos métodos preventivos para a sua saúde, ok? Ok, muito obrigado, doutora. Simone Barbosa, grande companheira nossa que está aqui conosco também, né, Simone? Lendo os comentários e fazendo a interação com vocês, internautas aí para nós. Simone, tem alguém aí? Leandro, tem sim, são muitas perguntas que nesse momento agora, nós já estamos para terminar, sim, né? Uhum. Já são 21 horas e 15 minutos. Ok, Nossa, mas o negócio passou rápido, mas... Meu Deus! Até eu assustei quando eu olhei no horário aqui. Sim. Eu só queria agradecer ao Dr. Neto. Ok. Dr. Neto, que eu conheço já há algum tempo, né? Grande sim, amigo. E assim, eu sou simplesmente, viu, Alessandra, apaixonada por ele, mas é no trabalho dele, porque ele é de excelência mesmo. Okay. Doutora Débora, parabéns também. Conheci agora, mas já estou apaixonada também, porque essa palestra foi de uma experiência para mim enorme. Estou saindo daqui realmente pronta para inovar. Sim. E você, Leandro, que não é meu amigo, é meu irmão, né? Isso que eu conheci aí, há algum maninha. tempo e que a gente vem convivendo já e que, para mim, Eu e Simone, sem palavras. Tem dia que nós dá butinada um no outro. Isso. Quando passa 2 horas, a gente tá abraçando já um ao outro. Né? Então, assim, no bom sentido, né, Simone? Sempre parceria, isso é muito importante. Doutor Antônio Viana Neto, ortopedista, traumatologista, excelente profissional. Suas considerações finais. Não, pelo decorrer das horas que nós nem sentimos aqui passar, né? Sim. Só quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado por todos vocês. Obrigado aí a todos que nos assistiram. E eu quero realmente desejar aqui que todos nós, independente do que está por vir, eu acho que todos, como nós conversamos, todos têm um pensamento, todos temos nossas convicções, ficamos todos um pouquinho expert, tanto em política, como que está acontecendo aí uma polarização muito grande, sim, como na relação, as coisas relacionadas ao coronavírus, né, e a essa pandemia. Então, eu só espero sinceramente que Deus nos mostre o melhor caminho a seguir. Eu acho que é momento realmente de buscarmos essa reflexão, esse autocontrole, fazer a nossa parte. ok. Eu acho que, se eu tiver que deixar aqui uma dica, depois de tudo que a gente conversou, vamos fazer a nossa parte. Não está na hora da gente
dar o braço a torcer. A gente está vendo aí ainda situações de surtos da doença em regiões muito carentes do Brasil. O Centro-Oeste, ele está realmente abençoado até o momento. Eu acho que isso tem muito a ver com as políticas que foram implementadas, mas a gente sabe que não tem como viver a vida toda em isolamento. E a gente sabe também que o vírus tem uma sazonalidade, todos os vírus. Independente da gravidade, porque realmente esse vírus ele tem um potencial de gravidade muito grande, a gente sabe que as pessoas precisam ter um contato que seja para ganhar a imunização, é a única forma de diminuir e acabar com a transmissão. Então, essa liberação parcial que está acontecendo, ela é justamente, Leandro, Sim. para que as pessoas que têm baixo risco a desenvolver a forma grave da doença, às vezes pegue o vírus e adquira imunidade. Então, muitas pessoas não vão nem sentir nada e já vão quando, se caso, né, virem a entrar em contato com o vírus, não vão sentir nada. Outras vão ter sintomas. Mas, gente, a gente tem que lembrar que a maioria tem alguma pessoa que seja idoso, que seja outras pessoas que têm um problema imunológico ou que estão naquela planilha de fatores de risco que temos que preservar e que temos que mantê-las em isolamento. Então, eu acho que, como nós conversamos aqui, as informações positivas, elas têm que ser absorvidas. Quem tem idoso em casa, quem tem alguém que tem um fator de risco maior a desenvolver a forma grave, tem que se cuidar, gente. Não está na hora de esmorecer. Esse vírus é grave, principalmente na população mais velha. Quem tem idoso em casa tem que continuar com todas as precauções possíveis. Não é só porque a gente não teve nenhum caso ainda confirmado em Itaberaí que não possa vir a ter. Não vou entrar aqui em questões de curvas, porque não é o nosso motivo. Okay. Mas eu queria deixar aqui esse adendo. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Vamos continuar. A máscara é de fundamental importância. A higienização. Se você, principalmente você tem alguém em casa que é fator de risco, quando você for entrar em casa, tire os sapatos, entre descalço, deixa o sapato ali fora, deixa um lugar isolado para a roupa. Antes de você entrar na sua casa, estabeleça, como a gente conversou de metas, um planejamento, né? Sim. Né, doutor? Um planejamento para quando você for sair de casa, na hora de voltar, que você consiga tirar todos os objetos que são potencialmente contaminados, de forma a não levar um potencial vírus para dentro de casa, onde que tem uma pessoa vulnerável. Então, existem várias dicas aí, se você procurar no Corpo de Bombeiros, na Organização Mundial de Saúde, nos protocolos das secretarias, orientando isso aí. Não é hora de esmorecer, gente. Vamos fazer a nossa parte e que tenho certeza que isso tudo vai passar e a hora que passar, não vai ter mais desculpa também de fazer atividade ao ar livre, Sim. de buscar academia, de buscar saúde mental, que eu vou deixar a doutora Débora aí falar um pouco mais. Sim. E quero aqui agradecer a oportunidade, né, que foi nos dada aqui. Foi maravilhoso, foi um bate-papo muito descontraído e eu espero que realmente tenha sido proveitoso a todos vocês que nos assistiu. Então, muito obrigado, Leandro. Passo aí esse agradecimento aí no seu nome a todas as pessoas que estão aqui empenhadas, né? Eu sou Sena, né? Sim. Então, muito obrigado aí pela oportunidade e eu estou muito orgulhoso de poder participar
dessa palestra, desse encontro aqui, desse seminário. Ok. Doutor, eu que te agradeço e eu quero passar para a doutora Débora para ela deixar as considerações finais e quero fazer um pedido, doutora. Tem algo que a senhora colocou no grupo esses dias e isso falou muito comigo. E a gente falou muito sobre inovar, sobre nos posicionar, né, mediante as situações, as dificuldades que nós estamos enfrentando. A senhora contou uma historinha de um casulo. Eu queria que a senhora encerrasse, né, depois das suas considerações, com essa historinha. Fique à vontade. Eu quero agradecer a todos. Eu acho que eu errei seu nome, viu? Eu tenho um problema com o nome. Simone. Um prazer enorme te conhecer. Você é uma pessoa muito acolhedora, viu? E ótima. O Senna, o trabalho dele já é visto na cidade, Sim. né? E ver de perto é muito bom. A você, Leandro, que nos sempre está acolhendo tanto com a sua humanidade, com a sua simplicidade. Eu quero agradecer pela confiança de estar aqui hoje. O doutor Neto, falar a verdade, eu fiquei, meu Deus, porque a gente sabe da sua envergadura, tanto teórica como instrumental. Eu quero agradecer, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Mandar um beijo, que eu não posso deixar, viu, Leandro? Não, fica à Pro meu vontade. pai, que é uma figura significativa na minha vida, Joaquim Abili, todo o pessoal de Goiânia que tá aí com a gente, que tá tudo aí, viu, Leandro? Um abraço, Pessoal pessoal do de Goiânia. CAPS também, e todos vocês que tiraram um tempo para nos ver. Eu vou finalizar aqui a fala dizendo uma frase e depois vou concluir com essa pequena historinha que o Leandro colocou. Gente, tudo isso que nós falamos aqui hoje me faz lembrar de uma frase de Martin Luther King, que diz: dê o primeiro passo com fé. Não é necessário você ver toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Então, eu quero que você leve essas palavras para você, dê o primeiro passo. E eu acredito que essa live hoje já foi o primeiro passo. Sim. E a história que eu gravei no meu Instagram, que eu postei lá e mandei no grupo, também fala muito disso, do nosso autoconhecimento, que certa vez um homem teve uma visão, ele viu um lago muito lindo, ficava maravilhado com tanta beleza, e atrás desse lago tinha muitos casulos de borboletas. E dentro desses casulos, as borboletas iam saindo, iam rompendo o casulo, e ele estava deslumbrado com tudo aquilo, com aquela beleza daquele lugar. De repente, ele viu um casulo que não se abria, doutor Neto, de forma nenhuma. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe o que ele fez, Leandro? Eu vou ajudar. Ele foi lá e, puf, tentou ajudar aquela borboleta a sair. Aquela borboleta caiu ao chão. No momento que ele tentou ajudá-la, a asa dela foi comprometida. Ao cair ao chão, ela estava destinada a se rastejar. A probabilidade de vida dela diminuiu 90%. E ele ficou extremamente triste quando aquilo aconteceu. Porque ele disse, eu só queria ajudar. O que é que eu fui fazer? E aí vem a reflexão. Existem processos que são só nossos. Existem questões que são só nossas. Às vezes nós nos perguntamos, por que fulano não me ajudou? Ninguém me ajudou. Fui lá, procurei a política, não me ajudaram, procurei isso, não me ajudaram. A gente tende a colocar os nossos problemas como terceirizá-los, né? Sim. E existem questões que são só nossas. Talvez você não recebeu uma ligação da pessoa que você esperava receber. Talvez você não recebeu a ajuda que você esperava. Mas acredite, as maiores decisões da vida nós tomamos sozinhos, com nós mesmos. E eu quero agradecer. Viu? Ok, muito obrigado. Doutora Débora, muito obrigado. Doutor Neto, mais uma vez. De nada. Minha queridíssima Simone, obrigado. Luiz Eu Sena. esqueci de agradecer a Simone. Simone, vão se passando gestões e ela, como eu te falei, dos exemplos de vontade e de amor ao trabalho, né?
no funcionalismo público, então ela também é um grande exemplo para todos nós. Parabéns, Simone. Você é uma excelente moderadora. Obrigado a todos os internautas e nós ficamos por aqui. Semana que vem, se Deus quiser e permitir, nós teremos mais. Agradecer a cada um de vocês que participou, né? Porque hoje a gente produziu aqui informações com precisão, informações com qualidade. Deus abençoe cada um de vocês e boa noite!